O helicóptero raspou o céu como uma navalha, e por um instante toda a ilha pareceu inclinar-se para ver quem desceria daquela cápsula de metal com passos que mandavam o vento obedecer. Na recepção do Dracos Hotel, os copos de gelo tilintavam. O aroma do café lavava a manhã. Milena empurrava um carrinho de linho, as mãos marcadas por trabalho, os olhos acostumados a reparar em detalhes que nunca pertenciam aos hóspedes. O vinco perfeito de uma gravata, o movimento calculado de uma sombra no corredor, as pequenas fissuras no lustre que o serviço de manutenção jurava reparar. Ela viu Estevão Dracos como quem enxerga um aquário inteiro pela primeira vez, brilhante, difícil de tocar. Ele não era apenas rico, era o recorte de um mundo que parecia ter nascido pronto, roupa sob medida, uma maneira despretensiosa de passar a mão na própria barba curta e um rosto que não se dissipava em conversa. Milena sentiu naquele segundo aquilo que veríamos depois chamar de força de atração. Não um encanto mundano, mas uma pressão, como se o ar ao redor dele tivesse densidade. Ele a notou com a mesma objetividade com que notava negócios. Ela o notou com a fome dos que sempre foram observadores. Não houve floreios dramáticos. Um guardanapo caiu, ela o apanhou. Ele sorriu de uma forma tão breve que pareceu exigir interpretação. Uma semana de encontros roubados, cafés entre turnos, conversas engolidas no vácuo entre roupa de cama e elevadores. E, 7 semanas depois de terem começado a se ver, ele apareceu com um anel pequeno e pediu a ela que aceitasse uma vida que até então Milena mal sonhara. O pedido no café da manhã foi abrupto como tudo o que vinha dele. Ela estava de avental, uma xícara de café ainda quente entre os dedos. Ele, em jeans e camisa, terminou seu suco e disse que queria casar. Milena riu, achou que era brincadeira. Ele segurou sua mão com firmeza e repetiu. No quarto 23 do hotel, sobre uma mesa cuja superfície brilhava como espelho, alguém deixou um prato com frutas. Ela pensou nas 7 semanas. Pensamento tão veloz quanto um relâmpago. E respondeu sim. Não havia festa nem família. Havia apenas o fio e a decisão de puxá-lo. Nas primeiras noites de casamento, as diferenças eram um mapa. A cama enorme o suficiente para que 2 mundos não se tocassem. O silêncio dele que parecia calculado para não convidar intimidade. E a maneira como ele mencionava, quase como nota de rodapé, um laudo antigo que ele guardava em sua pasta. Isso é coisa do passado, dissera, com a voz contida de quem apresenta fatos inquestionáveis. Eu sou estéril, afirmou, e a frase caiu como uma pedra bem polida no silêncio do quarto. Ele não falou isso com rancor, falou com a certeza de quem leu páginas que não se reescrevem. O laudo existia, assinado por médicos com nomes que brilhavam em papel timbrado, e tinha peso suficiente para explicar sua desinteresse por filhos, por heranças, por laços que enrolassem sua vida numa teia que ele aprendera a evitar. Para Milena, que crescera sabendo pouco sobre laudos e muito sobre gravidez e vidas que seguiam em frente, aquilo soava, na hora, mais como uma informação do que como sentença. Ela sorriu para o absurdo de amar um homem que declarava não querer descendência. Amar, no fundo, costuma ignorar estatísticas. Os dias que se seguiram foram uma colagem de momentos que poderiam ter dissolvido em qualquer outro casamento. Jantares em salas que pareciam salões de museu, caminhadas por jardins que cheiravam a pólvora de riqueza, e manhãs onde Milena trocava roupas com o cuidado de quem sabe o valor de um uniforme. Eles eram diferentes, sim, mas havia ternura nos gestos que ninguém via. Ele aprendeu o jeito dela de dobrar lençóis, ela aprendeu o som que a respiração dele fazia quando dormia entre pilhas de relatórios. 3 meses depois do casamento, numa noite em que a chuva batia nas janelas do apartamento e as luzes da cidade piscavam como avisos, Milena sentiu uma oscilação. Era um corpo que falava com ela,
uma pressão que não vinha de nervos, mas de algo que crescia. Foi ao banheiro com a urgência de quem precisa tocar a certeza. O teste, pequeno e frágil, tinha 2 linhas quase imperceptíveis. Milena inclinou-se, os olhos embotados, as mãos trêmulas, e aquilo que deveria ser notícia, alegria talvez, explodiu dentro dela em formas que ela não sabia nomear. Medo, esperança, pavor de perder aquilo, pavor de um homem que havia dito para ela, antes mesmo de qualquer batida, "Eu sou estéril". Houve um jantar marcado naquela semana, uma comemoração empresarial, velas, uma conversa de figuras que traziam consigo o odor de poder. Ela quis esperar para dar a notícia num momento só deles, mas a vida não respeita calendários sociais. Decidiu que diria entre as colheres e as sobremesas, e que se fosse rejeitada, teria pelo menos contado. O jantar começou com canapés e gargalhadas que pareciam ensaiadas. Milena olhou para Estevão, seu marido, o homem cujo sobrenome carregava prédios, investimentos e, até então, o resguardo de uma certeza absoluta. Quando ele a olhou, havia uma leve distração, uma reunião não finalizada, um telefonema interrompido, mas também a atenção que sempre reservava a ela. Ela deslizou a mão por baixo da mesa, sentiu o calor do seu corpo e então disse, não em voz alta, não em solenidade, disse como quem confia uma coisa pequena. Acho que estou grávida. O prato parou por um segundo entre eles. A faca talvez tenha cessado de riscar o prato. Havia ao redor pessoas, mas em volta deles formou-se uma redoma. Ele pegou sua mão, ficou imóvel, e algo nele, que até então sabia negociar qualquer risco no mundo dos negócios, estourou em uma mistura de incredulidade e raiva que parecia deslocada pela intensidade do sentimento. Primeiro, o silêncio parecido com um erro. Depois, a pergunta, tem certeza? Ela disse que sim, contou os sinais, o medo, a alegria contida, e foi então que ele disse, com a mesma frieza com que lera o laudo meses antes, eu sou estéril. A frase, repetida daquela vez com exasperação, virou um martelo. Ele se levantou, os talheres tilintaram com a pressa, e as palavras que saíram depois não tinham mais o cuidado dos gestos de afeto. A acusação foi rápida, cortante, revestida de vergonha própria. Você me traiu. E também de medo, a ideia de que sua vida, que obedecera a regras, poderia agora ter uma exceção. Os convidados viram o que a fortuna desconhece, uma falha no sistema. Milena ficou vermelha, o sangue quente correndo pelo rosto como se fosse puse de toda a sua inocência. A expulsão foi tão administrativa quanto violenta. Em um escritório que cheirava a couro e inalava poder, Estevão juntou papéis com dedos que não tremeram. Seu assistente trouxe um envelope, termos, uma cláusula escrita em tinta que prometia dinheiro e silêncio à venda de uma imagem sem rosto. Ele a acusou de ter começado um jogo que ela não tinha jogado. Ao apresentar o documento, suas palavras soavam mais como sentenças que como perguntas. Assinava e saía com tudo que sempre quisera? Preferiu pagar e desaparecer? Milena segurou o papel como se segurasse um pedaço de si. Assinar era admitir algo que não cometera. Negar era abrir mão de segurança. Ele empurrou a caneta. A segurança esperava à porta. Ela não assinou. Recusou o envelope com os olhos cheios de um fogo que não era de quem não precisa, mas de quem sabe o quanto custa a própria dignidade. Não levou nada além de uma mala compacta, uma caixinha com poucos pertences, um colar que era de sua mãe, uma fotografia antiga, documentos e a notícia que ardia em seu ventre. Ao atravessar o saguão, sentiu o olhar das pessoas que haviam comprado sua história por um momento. O bilionário com sua mulher, humilhando a esposa em tempo real, era conteúdo que alimentava revistas e más línguas. Não houve aplauso, apenas o silêncio que segue a queda de uma estátua.
No aeroporto, ela assistiu a si mesma se reduzir a uma figura pequena entre muitas. Comprou a única passagem que seu sustento permitia. Londres, conexão de madrugada e uma sensação de estar sendo transportada não apenas por um país, mas por uma vida inteira. Enquanto o avião cortava o Atlântico, ela segurou o colar da mãe, como se dele dependesse o destino do bebê que ainda não tinha nome. As luzes lá embaixo eram como arranjos de hospitalidade para quem acaba de perder sua casa. Em Londres, as ruas cheiravam a fumaça e chá, e o inverno mordia diferente. Milena encontrou um quarto minúsculo no norte da cidade, cujo forro parecia insistir em deixar o vento contar segredos. Trabalhou em 3 empregos: limpeza noturna num prédio de apartamentos ocupados por estudantes, barista de manhã cedo e arrumadeira de fim de semana em um hotel boutique tão longe do Dracos Hotel quanto possível. As mãos, que conheciam o vinco perfeito de lençóis luxuosos, aprenderam o peso de sacos de lixo, a fila de clientes apressados, a cortina mal pregada. A gravidez foi um comprimido de dias intensos. O hospital onde deu à luz era secular em seu respeito pela dor. A parteira que a atendeu tinha olhos que se prendiam ao rosto de quem vai ganhar um filho, como se já soubessem sua história. Milena passou por horas que não se mediam em relógios, contrações que vinham e iam, respirações que se encontravam no vazio do pequeno quarto. O bebê nasceu numa manhã em que a chuva parecia suspensa, como se a cidade respeitasse aquele novo começo. Era um menino pequeno, com um sopro que soava a esperança, e de algum modo pareciam todos concordar entre si que era ele quem agora tornava real o que antes tinha sido apenas um rumor nos olhos de Milena. Chamou-o Rafael, nome que tinha o gosto de uma promessa e a simplicidade de quem não tinha inveja de títulos. Nos primeiros dias, Milena observava o pequeno peito subir e descer e não acreditava que a responsabilidade que sentia coubesse num corpo tão pequeno. O mundo, no entanto, exigia resultados imediatos, contas, empregos, sono roubado que se tornava norma. Ela aprendeu a dormir com um ouvido atento ao choro, a comer com as mãos cheias de papéis, a amar sem concessões porque não havia tempo para suspensões. Houve momentos em que a saudade oprimia de tal maneira que ela via Estevão em tudo que tocava. Não por um desejo de regresso, mas porque a imagem do homem que a expulsara havia se grudado em sua pele. Ela se pegava imaginando-o ao longe, em um escritório onde ninguém o questionava. Às vezes a raiva vinha como maré e era preciso muita energia para devolvê-la ao lugar, transformá-la em combustível para a luta diária. Outras vezes sentia uma dor aguda, de quem vira o próprio corpo traidor de sua boa fé. Passaram-se meses que se arrastaram e depois voaram. Rafael crescia com uma fome de mundo que Milena alimentava com histórias que inventava à noite, com brinquedos improvisados, com a música que colocava enquanto cozinhava na luz fraca do fogão. Conheceu outras mulheres, mães que trabalhavam sob diferentes bandeiras, e fez amizades que se afinavam no terreno da sobrevivência e da ajuda mútua. Aprendeu a falar com autoridade em inglês, a preencher formulários que exigiam informação, a aproveitar pequenas vitórias, um emprego melhor, um contrato de aluguel sem escândalos, um sorriso de Rafael que compensava noites brancas. Cada vitória era um degrau na escada de alguém que não queria dever esmolas. Durante esses anos, a frase "eu sou estéril" não perdeu seu lugar como um punho guardado na memória. Era uma pedra que rolava do alto do penhasco sempre que Milena a tocava. Em Londres, ela a usava como combustível, não para alimentar rancor, mas para lembrar-se do que havia sobrevivido. Contava a história às amigas às vezes, e elas olhavam-na com aquela mistura de piedade e respeito que se dá a quem carrega cicatrizes sem vitrine. Quando Rafael completava 1 ano, Milena fez um bolo simples, glacê amarelo, velas que ela mesma soprou.
Não houve convidados ruidosos, apenas um punhado de vizinhas, um sofá que rangia e risos que pareciam confirmar que existiam formas de recomeçar, mesmo quando o passado insistia em bater a porta. A rotina com Rafael desenhou-se como um rito. Banhos de noite com canções improvisadas, tardes no parque onde ele corria de maneira desajeitada, dedos finos marcando desenhos em papéis, noites em que a pequena mão dele buscava o rosto dela. A maternidade praticada era uma disciplina mais do que um afeto. Era acordar, cozinhar, limpar, consolar, ensinar a pronunciar palavras, levar ao médico, ficar de plantão quando febres apareciam. A cada pequena conquista dele, Milena sentia que estava remontando sua identidade, costurando as bordas rasgadas de quem fora humilhada e transformando-as em algo que podia tocar com orgulho. Houve também momentos em que a tentativa de apagar o passado fracassava. Às vezes, no metrô, alguém mencionava o sobrenome Dracos, como se fosse quase um mito. Outras vezes, uma reportagem antiga surgia numa pesquisa qualquer e ela via a face dele, sempre a mesma, eficiência, controle, um pecado de frieza que se exibia como virtude. Mas a vida em Londres tinha argumentos práticos que empurravam as lembranças para o fundo. Consultas de escola, reuniões com empregadores, noites em que Rafael febril reclamava por um cobertor extra. A cidade, com sua capacidade de absorver vidas, protegia-a de voltar a pensar demais. O tempo, ao contrário do que ela imaginara, não apagara as arestas, apenas as tornou menos cortantes. Milena investiu em si mesma. Fez cursos noturnos de administração hoteleira, pequenas formações que a pudessem devolver ao mundo com mais segurança. Trabalhou até o limite do corpo para construir um teto que fosse estável para Rafael. Havia dias em que o cansaço descia como bruto, e ela pensava que talvez fosse mais simples aceitar o envelope que recusara. Mas a dignidade que atravessara desde o saguão do Dracos Hotel não a deixava. Assinar aquele papel significaria admitir que sua palavra não valia tanto quanto a fotografia de um anel oferecido em cima de uma mesa. 4 anos se passaram. 4 anos medidos pela primeira palavra engatinhada, pelo primeiro dente que caiu, pela primeira vez que Rafael desenhou um homem com gravata e lhe mostrou com orgulho. Milena assistiu o menino crescer sob o seu comando constante. Corte de cabelo, consultas, provas de escola, pequenas vitórias que para ela soavam como grandes reformas internas. Tornaram-se um time improvisado em que o sacrifício não era peça de espetáculo, mas rotina silenciosa. Na manhã em que Rafael completou 4 anos, Milena o acordou com um bolo simples, mais um bolo, mais uma vela. E ele, sonolento e sereno, abriu os olhos como quem descobre o mundo todos os dias. Ela sorriu e pensou em como a decisão de uma madrugada a mudara. Pensou no fio cortado, na porta fechada, no lar que inventara em outro país e que de algum modo começara a brilhar com autonomia. Não houve festa. Houve risos, bolas amassadas pelo tempo, uma visita breve das vizinhas. Rafael ganhou um presente, um carro de madeira que fazia barulho quando empurrado. Ele correu pela sala, e Milena, observando-o, sentiu uma paz que doía de tão reta. Pensou no que havia perdido e no que havia ganho. Pensou em justiça e na ausência dela. Pensou em como as pessoas mudam quando serão obrigadas a escolher entre poder e afeto. E foi nesse dia, com a casa cheia de pequenos papéis e migalhas de bolo, que Milena ouviu pela primeira vez um rumor que parecia arrancado de uma reportagem antiga. No mercado onde comprava leite, uma mulher na fila comentou com a voz baixa: "Dizem que ele voltou, que o nome Dracos está aparecendo em reuniões aqui, pactos de investimento. Dizem que ele voltou à cidade por negócios." Milena congelou. O rumor parecia não combinar com a calma doméstica que a envolvia. Não era verdade ainda, apenas uma ponta de notícia que se agarrava ao ar como poeira.
Ela deixou o carrinho no canto e olhou para Rafael, que desenhava um sol com tinta guache no chão da sala. A imagem do menino, deitado de costas, os pés batendo no chão em compulsão infantil, era o que ela preservava como mais caro. Mas o rumor era um nó que apertava algo dentro dela. Lembranças, medo e uma energia que lhe dizia que o passado não havia se resignado a deixá-los em paz. Talvez fosse só boato, talvez nada mudasse. Mas a vida, desde o primeiro instante em que partira, ensinara a não subestimar os territórios dos homens poderosos. Ela guardou o carrinho, limpou as mãos e foi até a janela. Do outro lado da rua, um helicóptero privativo pairou, apenas por um instante. A sua visão raspou o céu e algo em seu corpo reconheceu o padrão. Não era ele, não podia ser, mas a sensação ficou. O sopro de uma chegada. Milena virou-se, apertou Rafael contra si e sentiu pela primeira vez em muito tempo o peso de uma escolha que ainda não lhe pedira permissão. Se essa história está prendendo você, continue. Há coisas que só se resolvem quando dois mundos voltam a se tocar, e nem sempre o que volta traz consigo as mesmas intenções. O sussurro começou como todo boato de cidade grande, leve, curioso e logo tecido em certeza por quem se alimenta de rumores. Durante semanas, o nome Dracos reapareceu em reuniões de conselho, em jantares fechados e nos corredores onde o poder se movia como um animal bem treinado. Dizia-se que Estevão voltara por um contrato que precisava ser fechado pessoalmente, uma aquisição que faria o nome da família subir nos letreiros do mercado internacional. Para Milena, a notícia era um buraco no ar que deixava a respiração mais curta. 4 anos antes, ela saíra do mundo de Estevão, empunhando apenas a verdade de um novo corpo, e agora a verdade parecia capaz de vir atrás deles. O reencontro aconteceu por acaso, e com o tipo de teatralidade que as vidas ricas às vezes assumem sem querer. Estevão estava no hotel por motivos de trabalho, chefiava uma negociação, se reunia com investidores, comandava reuniões que deixavam outros homens ofegantes. O saguão fervilhava de vozes e de passos que sabiam o próprio valor. Milena entrou ali em tarde de compromissos rotineiros. Entregaria um documento para uma mãe de aluno de Rafael, que trabalhava temporariamente como recepcionista voluntária no centro comunitário ao lado. Passaria num escritório de serviços para renovar um certificado do curso. Talvez compraria um pedaço de bolo para o pequeno. Levava Rafael pela mão, o menino mais alto do que esperava, os cabelos que ela cortava toda sexta, a imaginação que se exibira em desenhos espalhados pela geladeira. Ele a viu primeiro por inércia profissional, olhos acostumados a mapear rostos em poucos segundos, e então por fascínio involuntário. O menino atravessou o saguão com uma coragem infantil, que não conhecia timidez diante de grandes homens. Rafael, vestido com uma camiseta com um foguete, parou para observar uma escultura de bronze, e sem cerimônia, colocou as mãos na base e riu. Estevão deixou a voz de comando que usava em reuniões morrer na garganta. Havia um traço no perfil do menino, que lhe puxou algo que não poderia ser nomeado por planilhas. O formato do nariz, a inclinação do queixo, um jeito de franzir a testa parecido com o seu, traços que, em outro contexto, seriam apenas genética e acaso, mas que naquele corredor estranho se apresentaram como evidência. Milena o viu. Soube que havia reconhecimento nos olhos dele e fechou-se como um portão. Não buscou desculpas. Nada do que sabia sobre proteções e distâncias lhe sugeria confrontos. A presença de Estevão no hotel funcionou como um coágulo de memórias. A frase polida e definitiva, "Eu sou estéril", tocando o ar como um rio que corta tudo ao redor. Ela apertou a mão de Rafael com força suficiente para lembrar a si mesma de que havia ali uma vida que ela não entregaria. Ele aproximou-se com passos que eram ao mesmo tempo calculados e urgentes. Não foi hostilidade imediata. Houve surpresa contida,
Depois algo como um acúmulo de contas que precisava ser pago. Perguntou o nome do menino, ouviu Rafael, e o mundo, por um segundo, curvou-se em volta daquele som. O que se iniciou como uma pergunta educada foi perdendo a etiqueta. Ele pediu para falar com Milena em particular. Ela, pela primeira vez, sentiu que era obrigada a uma decisão cujas margens não controlava mais. Fugir e desaparecer novamente, ou enfrentar a tempestade que havia feito um buraco em sua vida. Não era apenas a presença dele que amedrontava, era a máquina que o seguia. Assistentes, advogados, uma corrente de pessoas que, quando se movia, fazia o ar tremer de poder. Milena sabia que qualquer palavra dita ali poderia servir como peça num jogo que sempre favorecia quem tinha mais peças. Não recuou. Pediu um café em uma mesa rente às janelas e, sentando-se, olhou para ele como olharam para ela no dia em que a expulsaram. Sem entretenimento, sem o conforto de falsas delicadezas. Ele tem 4 anos, disse ela, porque as palavras tinham que existir antes que os rostos se soldassem em suposições. Estevão ficou calado o suficiente para que o ruído do saguão parecesse distante. Havia gente observando, rostos à espreita por um escândalo. Ele perguntou o que queria saber e, com uma exatidão que era ao mesmo tempo técnica e cruel, pediu provas. Não como quem busca entender, mas como quem requisita documentos que invalidem uma hipótese inconveniente. A exigência do teste veio com a frieza de quem já havia decidido o veredito antes mesmo das alegações serem feitas. Milena, que conhecia os caminhos do medo e da luta, recusou perda de tempo com justificativas. Sabia o que dizer. O que importava era que o menino estava vivo, era amado, era protegido, e ainda assim, a presença dele trazia riscos. A vida que construíra em Londres poderia ser desfiada por normas legais e por recursos financeiros que ela não possuía. Entre uma possibilidade e outra, havia uma escolha que a apertava o peito. Negar ao menino a chance de conhecer o pai seria tirá-lo de sua própria história. Mas permitir que Estevão entrasse parecia abrir uma porta para que esse homem, que uma vez humilhou-a em público, controlasse o futuro de ambos. O pedido do teste foi formalizado. Em menos de uma semana, registros de saúde foram revistos, amostras colhidas. Uma rotina impessoal que exigia do corpo de Milena a mesma resignação que já testemunhara anos antes. Ela consentiu com a coleta porque sabia que a verdade, quando estabelecida, teria mais força que a palavra dele e que a dela. Rafael, por sua vez, era apenas um menino que gostava de insetos de plástico e que achava que o mundo se resolvia com bolinhos e abraços. O resultado do DNA veio com uma objetividade quase cirúrgica, 99,99% de probabilidade de paternidade. O número caiu no silêncio como um dado técnico e, contudo, irreversível. Era a prova que transformava a suspeita em fato e que armava ao redor de Milena um conjunto de consequências que não eram apenas emocionais, mas práticas. Estevão recebeu o laudo como se fosse um documento que descongestionaria uma injustiça. Milena recebeu-o como um objeto afiado, a certeza que poderia libertar Rafael para conhecer o pai, mas também a chave que poderia abrir uma cela dourada. Ele propôs então o imposto de benevolência que os homens ricos costumam oferecer quando tentam consertar erros com cifras. Guarda alternada, moradia na propriedade da família, escola privada, recursos ilimitados para o menino. Havia oferta e havia embutida uma exigência. Que Milena aceitasse certos termos que permitisse o estabelecimento de rotinas que acomodassem a agenda dele. Isso, nas palavras frias dele, era melhor para Rafael. Milena viu ali o mesmo movimento que a expulsa anos antes. Quando o poder tenta costurar vidas com contratos, quando a solidariedade vem com algemas. Recuou, recusou na hora. Não por austeridade,
mas porque sabia que aceitar um arranjo sem garantias autênticas significaria trocar sua autonomia por um conforto que poderia dissolver-se ao primeiro desentendimento. Não queria que o filho nascesse e vivesse na sombra de um acordo que o colocava em catálogos de propriedade. A primeira batalha foi menos teatral do que se imagina em romances. Não houve tribunal público com câmeras, houve cartas, reuniões em salas temperadas por ar-condicionado e a presença silenciosa de advogados que falavam com uma voz que parecia medir vidas em termos de risco e benefício. Milena contratou uma advogada local, uma mulher com cara de quem não se encurva a papéis. Explicou que não queria privacidade comprada, que queria algo claro, direitos iguais, preservação de sua autonomia e a certeza de que Rafael não seria moeda de troca. Pedia também tempo, um calendário que não fosse decidido por imprensa ou por humilhações. O acordo inicial, mediado por advogados e por um conservadorismo que tentava evitar exposição midiática, colocou Rafael em sistema de guarda alternada. Um calendário foi esboçado. Semanas alternadas entre a casa de Milena em Londres e a residência em que Estevão estava disposto a recebê-los. Algumas semanas inteiras de férias e diferenças acordadas quanto ao ensino e à saúde. Os termos eram carinhosos nas palavras e contundentes nas cláusulas. Segurança, educação e bem-estar do menino. Mas também mecanismos de controle e supervisão que faziam Milena desconfiar. A libertação, no fim, não viria num documento único. Viria no dia a dia, nas ações, nas renúncias verdadeiras. O convite para morar temporariamente na mansão foi colocado com polidez. Havia uma ou duas condições: que aceitassem uma rotina que caberia no calendário de Estevão, que a meio termo aceitassem a exposição pública necessária, que certas pessoas, assessores, governantas, tivessem acesso. Milena pensou em Rafael caminhando pelos corredores enormes, em quartos demais, em um mundo que comprava o afeto com presentes, e sentiu uma flutuação de medo e esperança. Aceitou, mas a cabeça estava alinhada. Seria um teste prático de comportamento, não uma rendição. Permaneceria dona de sua decisão. Os primeiros dias na casa foram um rosário de pequenos embates de intimidade. O espaço, tão grande que parecia ter sido pensado para nulidades, deu lugar a uma convivência que precisou ser reinventada. Estavam todos cautelosos. Estevão andava com procedimentos e planilhas. Milena tentava impor hábitos simples que pudessem proteger Rafael de uma vida de flexões públicas. Estevão, por sua vez, esforçava-se a parecer prático e desapegado, mas derrubava gestos que denunciavam sua inabilidade emocional. Abria portas para mostrar que sabia cuidar. Dava ordens a empregados para montar o carrinho e deixava bilhetes educados. Oferecia cursos de natação e comprava livros de montagem de brinquedos. Havia uma estranheza quase comovente nas tentativas dele de ser pai. Em noites de insônia, Estevão observava o menino dormindo com a mesma fixação com que anos atrás observava cotações de ações, um gráfico de respirações, uma fórmula que precisava decifrar. Chegou a pesquisar canções de ninar e num desses episódios apareceu na porta do quarto com voz trêmula, quase inocente, entoando uma melodia mal apreendida. Rafael acordou, boiou por uns segundos e, vendo o rosto concentrado do homem estranho, abriu um sorriso largo e disse, com a naturalidade de quem não sabe o peso dos rótulos: "Pai." O som da palavra caiu no corpo de Estevão como chuva sobre concreto quente. Primeiro choque, depois algo que obrou o espaço do peito. Não foi um instante de redenção instantânea. A aprendizagem de uma paternidade veio com tropeços e constrangimentos. Havia momentos em que Estevão se valia do dinheiro para preencher vazios. Brinquedos, viagens, experiências que confundiam o afeto com o objeto.
e também momentos em que se sentava no sofá, sem agenda, e esperava que Rafael lhe ensinasse a brincar. Não havia checklist de como segurar um filho quando ele acordava com pesadelos. Os gestos vindos do seu corpo eram desajeitados, mas sinceros. Ele aprendeu a dar banho com cuidado e paciência. Descobriu por acaso que achava divertido dobrar camisetinhas pequenas, com uma delicadeza que nenhum de seus acordos comerciais exigira. Milena recebeu a mudança com uma mistura de desconfiança e vigilância protetora. Observava o homem que a expulsara em público agora tropeçar para cantar uma canção de ninar. Escutava seus pedidos de desculpas em muitas nuances. Algumas formas eram automáticas, medidas para limpar sua imagem. Outras, porém, pareciam sair do fundo de uma experiência que começava a doer de verdade. Entre eles, foi preciso construir uma linguagem prática. Conversavam por necessidade sobre rotinas de sono, remédios, alimentação. Havia nos diálogos momentos em que a velha frieza de Estevão invadia a conversa, e então ele recuava, tentando não feri-la novamente. O lado de Estevão nessa história exigiu pequenas cenas internas que revelassem mais que desculpas. Ele passou a frequentar sessões com um conselheiro, não um advogado, não um médico, mas um psicólogo que o convidava a rememorar. Ali, nas salas com luz tamizada, emergiram lembranças de uma infância construída por expectativas. Um pai ausente, um avô que quantificava amor em cifras, lutas em que falhas representavam derrapagens imperdoáveis. A esterilidade, quando foi diagnosticada anos antes, tornara-se para ele não apenas um fato biológico, mas um fardo moral. Acreditara por um tempo que aceitar-se estéril era defender-se de fraquezas. Orgulho e medo se misturaram e o impulsionaram a despir-se em certezas rígidas, porque admitir a possibilidade de ser pai significaria admitir uma falha do próprio controle. As sessões o colocaram diante de uma questão que nem sempre aparecia em seu vocabulário de investimentos. Vulnerabilidade não é perda de capital. Ele aprendeu a nomear medo, a conversar com seu próprio pai, imageticamente, e a aceitar que desejar reparação não era um ato de vaidade, mas uma tentativa de consertar aquilo que assombrou sua consciência. Algumas vezes falou com Milena sobre isso, não para pedir perdão de forma performática, mas para mostrar que não queria apagar o passado, queria aprender dele. Milena o escutava com cautela, reconhecendo que palavras bem articuladas serviam para pavimentar uma estrada. O que importava, no fim, eram atos. Houve um evento que selou a tonsura do processo. Uma noite em que Rafael teve febre alta, um pesadelo que o deixou tremendo e uma vontade súbita de não estar em sua casa de Londres. Era madrugada. A governanta da mansão chamou Estevão e Milena. Eles correram para o quarto do menino, encontraram-no suado e afundado em miasmas de medo infantil. Milena tomou a frente, segurou sua mão quente, e Estevão, com mãos que tremiam como as dela quando foi expulsa, esteve ao lado. Não havia câmeras ali, apenas dois adultos que esqueciam suas diferenças diante do soluço de uma criança. Ele ofereceu água com mãos calmas, fez caretas para arrancar riso e, pela primeira vez, não para impressionar ninguém, mas para acalmar. Na manhã seguinte, Rafael chamou Estevão de pai, com a naturalidade de quem nomeia o mundo. Milena, no entanto, manteve guarda de seu ceticismo. O vínculo que se criava entre pai e filho não apagava a dor que no passado fora infligida. Ainda assim, ela reconheceu pequenas transformações, a escuta de Estevão, a disponibilidade para abandonar reuniões se Rafael precisasse, e uma generosidade que, embora ainda marcada por reservas, começava a mostrar traços de genuinidade. Por mais que tentasse, Milena percebeu que havia alicerces que a cidade de dinheiro não comprava: presença, paciência, repetição.
O ponto de virada real ocorreu quando Estevão fez algo que ninguém fora capaz de prever, nem ele mesmo. Em uma mesa de seu escritório luxuoso, ele ordenou que fossem desenhados documentos de transferência de bens. Não uma cláusula de compra e venda, não um cheque assinado com o gesto de quem compra silêncio, era uma proposta diferente. Transferências de titularidade para que Milena e Rafael tivessem segurança financeira e jurídica sem que isso implicasse em entrega de poder pessoal a Estevão. Era, nos termos dele, uma oferta de liberdade, propriedades, ações em trusts, um fundo que garantisse educação e saúde. Não era uma compra de afeto. Era provisão real para que, se Milena desejasse sair, tivesse condições. A equipe jurídica protestou. Assistentes alertaram que, em negócios, dar sem contrapartida é quase sempre um erro. Marcus Ashford, o tal investidor que no passado havia sido catalisador de ciúmes, sugeriu cautela. Transferir bens poderia ser interpretado como admissão de culpa, fraqueza, risco de manipulações. Estevão, porém, havia aprendido lentamente, como se cada lição precisasse de verificação prática, que reparar não era o mesmo que se humilhar. Era aceitar a responsabilidade pelo que se tinha alterado na vida de outros. Milena recebeu as transferências com olhos que não queriam se fechar. Havia no gesto dele um convite duplo. Aceitá-las significaria segurança. Mas talvez carregasse a suspeita de que a liberdade que vinham a oferecer era apenas outra forma de imposição. Ela fez o que sempre fizera, exigiu garantias que preservassem sua autonomia. Em vez de aceitar a transferência como favor, ela negociou termos que a garantissem. Propôs cláusulas que a faziam administradora dos bens do filho e signatária em decisões educacionais. Pediu que o fundo fosse gerido por um conselho misto. Solicitou que a transferência tivesse caráter irreversível apenas em proteções específicas. No fundo, não desejava riqueza, desejava seguridade. Enquanto isso, Estevão continuava se transformando em pequenos atos. Aprendeu a lustrar um sapato de criança, descobriu que a voz dele soava melhor quando lia histórias antes de dormir. Passou a comparecer a reuniões escolares e a perguntar sinceramente sobre amigos e professores. Havia quedas de comportamento, tardes em que se fechava em reuniões e esquecia um almoço prometido. E havia recuperações que exigiam desculpas e ações de reparação. Milena passou a medir as mudanças pela frequência das ausências e pela qualidade das presenças. O amor, para ela, não era só palavra, era rotina. Com o passar dos meses, as disputas legais foram se tornando menos centrais. A guarda alternada transformou-se em convivência. A casa grande, que antes ameaçava com corredores frios, encheu-se de vida, brinquedos espalhados, desenhos grudados nas paredes, risos estridentes que ecoavam pelos salões. Estevão releu sua agenda e fez dela uma paisagem que incluía tempo para pequenas coisas que sua empresa não historicamente requeria. Chás de tarde com Rafael, visitas a museus pequenos, tardes de bicicleta. A transformação teve também resistência. O passado não se desfazia por gestos econômicos. Havia momentos em que Milena lembrava de ter sido trancada para fora de um apartamento. Havia noites em que Estevão sentia vergonha por ter sido implacável. Os passos para a reconciliação foram espaçados por lutas internas. Milena temia ser transformada numa figura secundária em uma narrativa que antes a humilhara. Não desejava que Rafael crescesse em sombra de riqueza que justificasse ausências. Exigiu que as decisões importantes fossem tomadas em conjunto e pediu limites para a exposição pública. Estevão, por sua vez, passava por um exercício de humildade que não lhe era natural. Aceitar que o orgulho que o guiara não era sempre justo, admitir que ferira e reparar com constância. Houve momentos que serviram como provas práticas dessa mudança. Em uma tarde de verão, Rafael caiu e arranhou o joelho no parque.
Estevão, sem cerimônias, largou seu jornal e ficou com o menino, fazendo curativos com a mesma calma com que reestruturava portfólios. Em outra ocasião, Rafael teve uma apresentação na escola. Estevão compareceu e aplaudiu com um entusiasmo genuíno. Não o aplauso calculado das plateias empresariais, mas a alegria simples de um pai que vê o filho brilhar. Essas cenas foram registradas nos álbuns de família, não para a imprensa, mas para recordar. No entanto, nem tudo foi linear. Estruturas antigas ativavam reações. Em um jantar beneficente, a postura controladora de Estevão ressurgiu diante de Marcus Ashford, e um comentário descuidado sobre reputação machucou Milena. Houve discussões intensas sobre limites, sobre interferências, sobre o respeito à agência de Milena. Ele pediu perdão de muitas formas, com palavras, com atos, com transferências de responsabilidades e, principalmente, com o tempo. Ela, por sua vez, exigiu coerência. Queria ver mudanças que persistissem quando a dramaturgia cessasse. À passagem do tempo, esse juiz silencioso trouxe provas incontestáveis. Rafael começou a chamar Estevão de pai com intimidade. Sorriu para ele quando discutiam montar um avião de brinquedo. Aceitou os esforços do homem que anos antes a expulsara. Essas sementes de afeto mostravam que o vínculo não dependia exclusivamente de cheques ou de mansões. Dependia de presença. Milena via em cada gesto de cuidado sincero a possibilidade de uma família reconstituída com honestidade. Chegou então o aniversário de 5 anos de Rafael, uma data que desde o dia do seu nascimento tinha significado uma sucessão de decisões. Milena e Estevão conversaram sobre como organizariam a festa. Ele sugeriu algo que lembrasse a infância simples. Um parque pequeno, convidados reduzidos, um bolo feito por uma padaria de bairro, evitando, por escolha dela, ostentação. Milena aceitou a proposta porque sabia que, no fim, o que importava era a alegria do menino. As semanas que antecederam a festa foram marcadas por uma rotina de preparação conjunta. Montar convites, pendurar bandeirolas, escolher brinquedos. Era, para ambos, um teste de convivência administrativo que acabou sendo também um ensaio de cumplicidade. Na tarde da festa, o parque estava repleto de cores simples e risos. Amigas de Milena apareceram, raízes de Londres que a ajudaram a erguer sua vida. Um ou outro funcionário do hotel compareceu discretamente. Havia a voz de Rafael, vizinhos, professores. Estevão esteve presente de forma moderada, sem trajes de gala, apenas um homem com um olhar atento. Durante o corte do bolo, subiu a ansiedade típica das festas infantis. Balões que estouravam, crianças correndo, adultos que tentavam manter ordem. Rafael, com a inocência que caracteriza as crianças, aproximou-se de Estevão e ofereceu seu pedaço de bolo primeiro. O gesto, simples e significativo, atingiu o núcleo daquilo que ambos descobriram construir. Quando o momento certo chegou, entre risos e desenhos, entre agradecimentos e aplausos que vieram de forma sincera, Estevão pediu licença para falar. Não era um anúncio grandioso, mas uma fala contida, tremida por emoções que não se traduzem em slides corporativos. Ele olhou para Milena, para o menino, e falou com uma serenidade que exigia escuta. Há 4 anos, eu disse algo com a mesma certeza que um homem diz que sabe o futuro. Disse, eu sou estéril, e naquela frase havia mais do que um fato médico. Havia orgulho, medo e uma vontade de controlar o que ainda não conhecia. Hoje, eu não venho com justificativas. Venho com a responsabilidade de ter errado, de ter magoado e de querer consertar. Não peço que me perdoe por palavra. Peço que me permita mostrar, dia após dia, que aprendi a ser alguém para meu filho. E se Milena quiser dizer algo, eu aceito.
Milena sentiu o público se apertar ao redor, respirou fundo e observou o homem que, anos antes, entregara um envelope para humilhá-la. As palavras eram simples: reconhecimento, pedido de esforço e uma proposta de compromisso, não apenas para o menino, mas para si mesmo. Ela, que sempre construiu a fortaleza de sua vida com trabalho e cuidado, olhou nos olhos dele. Havia uma calma nova, conquistada a custo de humilhações diversas, e havia também o resultado concreto das transferências que haviam sido negociadas e legalizadas. Um fundo para Rafael, propriedades em nome de tutela, um plano educacional independente. Naquele momento, diante de todos, Milena fez uma escolha que resultou de um processo longo, não de um incêndio de paixão. Decidiu aceitar a presença dele, não como renúncia, mas como adesão a uma família que poderia existir com regras novas. Testemunhando a sinceridade e os atos que ele vinha repetindo e priorizando o bem-estar de Rafael, ela anunciou, com a voz firme: "Eu tenho visto mudança, não confio em palavras, confio em atos. E o que eu quero para o nosso filho é alguém que esteja presente. Se você está disposto a trabalhar todo dia por isso, eu aceito que sejamos uma família que escolhe ficar junta." Houve aplausos tímidos. Rafael pulou nos braços de ambos, e naquele abraço improvisado havia um sopro de recomeço. Não se tratou de um retorno àquele primeiro casamento relâmpago. Tratou-se de uma construção pautada por aprendizado, responsabilidade e, sobretudo, pelo respeito à liberdade de escolha que ela tanto guardara. Estevão, sob um sol de fim de tarde, segurou tão firme que pareceu que a aposta da vida dele mudara de prioridade. Os meses que se seguiram à festa foram de consolidação. Milena continuou sendo dona de suas decisões. Estevão, por sua vez, manteve suas rendas privadas, mas abdicou de usar riqueza como instrumento de poder sobre a vida daqueles que amava. Bagatelas do cotidiano, escolher os uniformes da escola, decidir um curso de inglês extra para Rafael, estabelecer um regime de visitas à avós, foram resolvidas em reuniões com tom de parceria. As transferências de bens foram formalmente registradas com a presença de advogados independentes e um conselho consultivo, assegurando que a autonomia de Milena e os direitos do menino estivessem preservados. Não faltaram vozes que tentaram titulá-los: História de Perdão, Retorno do Bilionário Arrependido, Mãe que Resistiu, e outras manchetes ásperas que reduzem vidas humanas a manchetes. Milena evitou as entrevistas. Preferiu que os passos fossem dados longe das câmeras, que as decisões fossem comprovadas por consistência. Estevão comparecia, às vezes, a encontros de grupos de pais, marcava presença em conselhos escolares e sempre perguntava sobre o humor do filho, com um interesse que não colocava preço. Sua antiga frase, "Eu sou estéril", ficou relegada a um marco temporal, no qual se iniciou uma lição que para ele fora humilhação e posterior reeducação. A coisa que mais lhe custara entender fora que admitir erro não o tornava fraco, tornava-o humano. Rafael, por sua parte, cresceu num mundo mais sólido. Tinha espaço para brincar, para aprender, para errar sem a imposição de estereótipos sociais. A convivência entre Milena e Estevão foi se transformando em cotidiano normal. Conversas sobre alimentação, idas ao dentista, preparação para a escola, pequenos rituais noturnos que foram sendo fabricados com amor repetido. O menino passou a andar de mãos dadas com dois adultos, que, embora nem sempre concordassem, estavam dispostos a colocar sua vida conjunta em primeiro lugar. O casamento, que no começo da história fora um salto abrupto, agora parecia uma possibilidade de escolha consciente. Não foi uma cerimônia imediata, nem um pedido teatral feito num quarto de hotel. Foi, em vez disso, uma proposta lenta, articulada por respeito e por afeto que cresceu em terreno cultivado. Numa noite de inverno,
Quando as luzes da casa piscavam como joias domésticas e Rafael já dormia em seu quarto, Estevão sentou-se com Milena na cozinha, diante de chá e um bolo modesto. Havia presentes que não eram metal, mas clareza e paciência. Eu não quero reviver erros, disse ele com a honestidade de quem não se ilude com frases fáceis. Quero construir algo que dure sem que você precise abdicar de si. Milena ouviu as palavras. Não as vendeu por promessas. Fez perguntas sobre tempo, sobre terapia que ele seguia, sobre a manutenção das transferências e das garantias legais. Exigiu também que o compromisso fosse público pela simplicidade de que famílias verdadeiras se constroem com transparência. Ele concordou. Não houve grande joia, nem títulos, apenas algo prático. Um pedido de casamento renovado em que se incluía um pacto de liberdade e cooperação. Milena aceitou. Não porque o passado fora apagado, mas porque se via Rafael com chances reais de futuro em que responsabilidade e afeto andassem juntos. A cerimônia foi pequena, feita num jardim recolhido com poucas pessoas. As amigas londrinas de Milena, parentes, alguns funcionários que tinham acompanhado a trajetória. Não houve tapete vermelho, apenas um caminho simples e flores que pareciam entender o esforço humano. Rafael, vestido com uma camiseta limpa e um sorriso desconcertante, foi o primeiro a aplaudir quando as promessas foram trocadas. As palavras ditas entre eles eram diretas. Aceitação de responsabilidade, compromisso contínuo de presença, manutenção de autonomia de Milena, prioridade aos interesses do menino. A história, que começou com um helicóptero e a frase "Eu sou estéril", terminou de forma mais discreta, com dois adultos que escolhiam, com filhos nos braços e nas decisões, construir um lar onde a dignidade não fosse moeda de troca. A verdade por trás do bilionário que desdenhara de uma gravidez inesperada deixou de ser apenas a exposição do erro. Tornou-se o testemunho de que transformação é possível quando ações convergem com palavras. Era uma redenção lenta, não um espetáculo. Um processo em que humildade e persistência reconstruíram aquilo que o orgulho havia destruído. No fim, o que restou como maior significado não foram as transferências bancárias, nem a manchete que meses depois arrumou o caso em fatias digestíveis para o público. O que restou foi o som de risos de Rafael num corredor, as pequenas rotinas que se repetiam e, sobretudo, a escolha de Milena de permanecer. Não por dinheiro, nem por dependência, mas por afeição construída de forma honesta, e pela certeza de que o filho cresceria com dois adultos que, apesar dos erros, aprenderam a priorizar o bem-estar sobre o controle. E quando alguém perguntasse algum dia sobre a frase que iniciara toda a controvérsia, eles a lembrariam como um ponto de partida, não como sentença final. "Eu sou estéril" ficaria nas memórias como o marco de uma falha, e a história verdadeira seria, ao mesmo tempo, sobre como um homem reconheceu seu orgulho e se dispôs a aprender, e sobre como uma mulher protegeu a própria dignidade até aceitar, com plena consciência, o recomeço oferecido por um amor que se fez responsável. Se você se identificou com essa história de escolhas, perdas e recomeços, deixe seu comentário dizendo qual momento mexeu mais com você. Se quiser ver mais narrativas sobre pessoas que transformam erros em deveres, inscreva-se e acompanhe os próximos vídeos.